seus olhos. Eu queria que você se conectasse com Deus. Não é com a pastora, não é com o pregador, é com Deus, aquele que pode tudo nessa noite. E eu quero fazer uma oração pela sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, eu não sei como os teus filhos chegaram aqui nessa noite. Eu não sei como está o coração deles. Eu não sei, Senhor Jesus amado, como é que está a mente, Pai querido, Pai amado, como é que está a carne, como é que está esse corpo físico. Mas eu sei, Senhor Jesus amado, que o Deus que sonda tudo, o Deus que esquadrilha, o Deus que conhece o nosso coração, Pai querido, Pai amado, sabe que muita gente entrou triste, sabe que muita gente entrou, Pai querido, Pai amado, desanimado, mas a tua palavra vai ser ministrada, Deus, e para a tua palavra entrar dentro do nosso coração, Senhor, nós precisamos se conectar contigo, nós precisamos entender, Pai querido, Pai amado, que nós somos dependentes de ti, Senhor. Sem a tua graça, sem a tua presença, é só mais um aglomeramento de pessoas. Mas quando o Senhor desce na casa, mas quando o Senhor chega no templo, algo diferente tem que acontecer. Então quebra as barreiras, quebra as muralhas, desfaz toda a palavra contrária, desfaz, Senhor Jesus amado, toda a tristeza, Pai querido, Pai santo, que nessa noite, Pai, estão segurando no ombro, estão abraçando, Senhor Jesus amado, que o teu Espírito abrace essas pessoas, que o teu Espírito, Senhor Jesus amado, possa nos fortalecer, nos dar, Senhor Jesus amado, meu Deus e meu Pai, sabedoria da tua palavra, Senhor Jesus amado, e que nessa noite, meu Deus e meu Pai, o teu povo venha sair daqui cheio, cheio, cheio da tua presença. É o que nós te pedimos nessa noite. E a igreja diz amém. E a igreja diz amém. Amém, igreja. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estender as tuas mãos para cá. Aleluia, vamos estar orando pela vida do servo do Senhor. Já sabemos, Deus é Deus que faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Amém? Então vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai santo, teu servo está incumbido de ministrar a tua palavra, Pai. Usa ele, Senhor Jesus amado, da maneira que o Senhor quer, da forma que o Senhor deseja, Pai querido, Pai santo, que ele diminua para que a tua glória venha resplandecer neste lugar, Pai. Pai querido, Pai santo, enquanto ele estiver ministrando, Pai, guarda a casa, guarda a família, guarda o emprego, guarda o ministério do teu servo. É o que nós te pedimos nessa noite. E a igreja diz amém. Receba o servo do Senhor com as palmas bem alegres para Jesus. Para uma igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje é dia de ceia. E ceia a gente vai usar quase sempre, começando por 1 Coríntios 11. Mas eu tenho mais um monte de versículo para falar. Pode colocar em qualquer lugar aqui, meu irmão Rubens. Então eu queria que vocês se assentassem, porque nós temos bastante coisa para falar. Amém? 1 Coríntios 11 vai explicar a ceia para nós, em dias atuais. Só que para chegar até esse momento, a gente precisa passar de como chegou no dia de ceia em Cristo. Então 1 Coríntios 11 fala sobre os dias de hoje. Só que para chegar até aí, a gente tem que passar por Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos os 4 livros falam do mesmo assunto, mais 1 Coríntios. Então, se repete tantas vezes, é porque é muito importante. Se a gente tem um conteúdo que a Bíblia fala tantas vezes, se falasse uma, já era importante. Mas para repetir 5 vezes, é muito importante. Então a base que a gente vai usar vai ser 1 Coríntios 11, a partir do verso 26, onde vai explicar o processo de ceia que a gente faz hoje. E aí, quando vocês chegarem no verso 26, vocês vão ver que é bem igual toda ceia. Mas aí, eu vou ler para vocês, se vocês correrem para poder chegar, tudo bem, senão eu vou seguindo a partir do Mateus 25,
Aí 25, lá no verso 26 vai dizer assim, ó: enquanto estava comendo, Jesus pegou o pão e deu graças, depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isso é meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois passou o cálice para os discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isso é meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Imaginem vocês estando sentados na mesa com Cristo. E Cristo fala essas duas declarações. Vocês estão sentados todo mundo junto com Cristo jantando, porque naquele momento ele estava jantando, porque nós estamos dizendo no período de Páscoa. Eles estavam jantando. De repente Cristo tira parte do pão e vai atravessando a mesa para cada um também receber parte. E aí ele fala que é parte do corpo dele, e daqui a pouco ele distribui o sangue e diz que é o sangue que será derramado. Os discípulos ficaram meio perdidos, no meu ver, ficaram meio perdidos. Só que vamos vendo como a Bíblia vai relatar a mesma informação por visões diferentes, então por livros diferentes. Falei para vocês agora lá em Mateus. Só que se a gente vier para Marcos, aí vai estar em Marcos 14, verso 22, vai dizer o seguinte: enquanto comiam, Jesus pegou o pão e abençoando, o partiu e lhe deu, dizendo: tomem, esse é meu corpo. A seguir Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos e todos beberam. Então ele disse: esse é meu sangue, sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até que aquele dia que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então, quando a gente olha para essas duas partes dos textos, eles têm coerência um com o outro. Se a gente vai para Lucas, também tem coerência um com o outro. Mas como é que chegou até esse momento? O que aconteceu para que chegasse até esse momento? Então a gente precisaria voltar um pouquinho todos esses livros. Se eu fizer a leitura aqui também no livro de Lucas 22:14, vai chegar a mesmo conteúdo. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele, 12 apóstolos, e diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. E aí aqui, poxa, Cristo fala antes que padeça e eles estão juntos. Como assim, Cristo? Será que ele diria antes que padeça? Mas como Cristo vai morrer? Até então não está claro para os discípulos. Só está claro um pouco antes, quando eles disseram, só tirar um pouquinho, Matheus, obrigado. Só está claro um pouco antes, quando os discípulos queriam passar pelo cálice de Cristo. Mas até aqui não está tão claro para os discípulos, fica um pouco estranho. Então vamos voltar um pouquinho, que eu vou ler 22, eu vou ler o começo de todos esses livros. Quando a gente vem para o começo da parte do livro de Mateus 26, lá a partir do verso 17, Cristo está explicando para eles, parte desses discípulos entrarem na cidade, que ao entrarem na cidade, eles vão encontrar uma pessoa que vão guiar ele até um salão. E Cristo diz: é nesse salão que nós vamos ceiar a Páscoa. Quando Cristo diz ceiar a Páscoa, vai começando a se arremeter a um formato de reunião diferente do que a gente faz. A gente faz uma reunião hoje, ela é muito simples, reduzida e simbólica, porque a gente junta um pedaço de pão e vinho. Mas em Cristo era todo mundo junto, jantando. Eles estavam jantando. E nesse momento da janta, Cristo anuncia quem? Haverá um traidor entre nós. Esse traidor que está entre nós, ele vai comer comigo. Ou seja, vocês vão conseguir ver ele nesse formato. Inclusive, durante esse processo dele estar demonstrando,
os próprios discípulos começam a se perguntar: quem é? Será que é tal? Será que não é tal? Eles começam a se perguntar. Então vamos lendo aqui. 26, a partir do verso 17. O primeiro dia das festas dos pães sem fermentos, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde que o Senhor quer que a gente prepare a janta da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu: vão à cidade, procurem certo homem e diga: o mestre manda dizer, a minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado, prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: o senhor não está achando que será eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, seria melhor para que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus responde: quem está dizendo isso é você mesmo. Essa é a visão de um dos discípulos. Quando a gente vai olhar pela visão de uma outra pessoa que comentou e depois vem as Escrituras, a visão já começa a abrir para a gente os olhos um pouco mais. Então, ao cair da tarde, Jesus, aqui estou em Marcos 14, versos 17. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa, comiam, Jesus disse: em verdade digo que um de vocês que come comigo vai me trair. E eles começaram a se entristecer e perguntaram um por um: por acaso sou eu? Jesus respondeu: um dos 12, o que põe a mão no prato, pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para que ele nunca tivesse nascido. Então aqui a gente tem muito mais resumido ainda. Se eu tivesse lido somente Marcos e não tivesse lido Mateus, eu não tinha tido a visão de que Cristo responde para Judas: quem está dizendo isso é você mesmo. E aí eu venho para Lucas. Lucas vai dizer o seguinte: Lucas 21, verso 37. Perdão, eu pulei. Lucas 22, verso 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e João, dizendo: ide preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles perguntaram: onde queres que preparemos? E ele disse: eis que quando entrares nas cidades, encontrarei um homem levando um cântaro de água. Segue ele até a casa em que ele vai entrar. E direi ao pai da família da casa: ó mestre, o mestre te diz: onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles acharam como estava dito e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 discípulos. E disse: desejei muito comer convosco a Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não bebei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aí ele continuou seguindo aquilo que a gente já fez menção, mas em Lucas não diz mais nada referente a ele falar com Judas. Só que aí a gente vem para João. Aqui em João, o trem fica mais claro. Deixa eu pegar aqui em João o verso certo.
João 13, eu vou começar a partir do verso 19 para fazer sentido. Desde agora, vou-lhe dito antes aconteça, para que quando acontecer, acredite que eu sou. Na verdade digo, se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aqui ele está falando do Espírito Santo. Tendo Jesus dito isso, eu acho que eu acabei pulando. Deixa eu voltar aqui para o lugar certo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. João 13, 22. Então os discípulos olharam um para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele que Jesus amava, estava reclinado no seu peito. Então Simão Pedro fez sinal para este, para que perguntasse quem Cristo estava falando. Inclinando-se para o seu peito, disse a Jesus: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Após o bocado, entrou nele Satanás e disse-lhe, pois Jesus, o que tem para fazer, faça depressa. Se a gente fizer a leitura somente dos livros anteriores, a gente não ia imaginar que naquele momento Satanás se apossou de Judas. Vou continuar nesse livro menor aqui que a gente está em João. Tá. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. E nenhum dos que estavam assentados na mesa compreendeu a que propósito dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa e pensavam alguns que Jesus tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres, e tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscarei, mas como tenho dito aos judeus, vós me buscarei, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não poderei ir. Eu vou e digo também outra: um novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros, como eu vos amei, que também vos amai uns aos outros, como eu vos amo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse Simão Pedro: Senhor, para onde vai? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes seguir-me agora, só depois me seguirá. Ou seja, ainda tem mais que a gente poderia estar lendo, mas o ponto principal é que vocês estão vendo que em todo o contexto eles não sabiam que Cristo ia morrer. Era como se Cristo estivesse falando novamente em parábolas, ou falando que iria ficar distante, e só quando o reino de Deus viesse, como se houvesse, para a cabeça de alguns podia pensar, quando houvesse uma revolução, e ali acabasse toda a escravidão, todo o jugo que acontecia de Roma, junto com os que estavam dentro da liderança, os sacerdotes daquele momento, que eram corruptos, que aceitavam o massacre de Roma em seu povo, para que eles ficassem bem. Então, nesse caso, talvez eles estivessem imaginando que é isso: Cristo vai se juntar com mais outras pessoas, vai resolver todo o processo, e quando ele voltar, o seu reino já está conosco. Não imaginavam que Cristo ia para a morte. Tanto que foi um susto quando Judas o dá o beijo, e ali chegam os soldados e prendem Cristo. Mas o ponto principal, voltando para onde eu pedi para vocês abrirem, que seria em 1 Coríntios 11, 22,
aqui a gente tem a explicação que os discípulos não entendiam bem. 1 Coríntios 11, 22, a gente tem o seguinte. 1 Coríntios 11, 23. Porque recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graça, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Agora nós chegamos no começo da pregação. Por que nós chegamos no começo da pregação? Porque algum de nós não tem pecado para poder se examinar e dizer: eu não tenho pecado, eu posso participar da ceia. Se a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, se todos nós pecamos, e por isso dependemos da graça de Deus e do Espírito Santo que dia após dia nos revele onde nós erramos e como nós erramos, não tem como essa parte do versículo que está pedindo para examinarmos nós mesmos ser referente a pecado. E aí então essa parte do versículo está dizendo sobre examinar nós mesmos, sobre o quê? Aí quando a gente volta no anterior, quando Cristo falava, e ele falava de comunhão, e quando ele falava sobre o mais importante agora era amar uns aos outros como Cristo nos amava, então esse é o ponto. E aí se a gente voltar todo este capítulo que fala exclusivamente dessa parte sobre adoração, a gente vai ver que quando esse capítulo fala, ele fala o seguinte: naquele tempo, quando eles se juntavam para a ceia, igual nós estamos aqui, nos juntamos para a ceia. E aí, ao nos juntarmos para a ceia, existem aqueles que têm facilidade de chegar aqui mais rápido, mas tem aqueles que não conseguiriam chegar. Naquele período, era quem que não conseguiria chegar? Aqueles que eram mais pobres. E esses que não conseguiriam chegar, são aqueles que não conseguiriam trazer algo para auxiliar nessa ceia, porque era um momento de comunhão e todos traziam algo, para que todos pudessem comer junto e beber junto. E aí quando a gente vai ver a sequência dos versos, até voltando aqui ao 17, não... Pronto. Ao verso 13 não. 14 não, das coisas, não. Ao verso 17. Entretanto nisso, que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentro de vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto fica um com fome, o outro se embriaga. Será que você não sabe que tem a sua casa onde você pode comer e onde você pode beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm nada? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não.
pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graça, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Não é falado no singular, que é dado em favor de você, para que cada um se glorie achando que é só por mérito próprio. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. Se a gente voltar sobre a parte do corpo, a gente entende que o corpo foi dado, Cristo se entregou, inclusive naquela sequência dos versículos, logo em seguida, após onde dizer que a ceia, lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, na área de João, vocês vão ver que Cristo no Getsêmani está uma luta interna absurda com ele, de não querer receber esse cálice, porque ele sabia que ele seria quebrado em favor das pessoas, mas ele queria ver se Deus arranjava uma outra forma que não fosse através desse sacrifício, porque ele observava que muitas pessoas, ou seja, na verdade todos, não eram mérito para receber essa graça, mas ainda assim deu seu corpo e cumpriu a vontade de Deus para nós. E o sangue? O sangue foi derramado como uma nova aliança. Essa nova aliança quer dizer que todas as alianças para trás, seja a aliança de Abraão, seja a aliança de Moisés, qualquer aliança que seja, é inferior à aliança de Cristo. Ou seja, Cristo está maior do que qualquer outra ação que a gente queira pensar. Cristo está maior do que qualquer outra promessa que eu queira ter. Se eu olhar somente para promessas do Velho Testamento, eu posso entrar o ano que vem acreditando assim: vai ser o melhor ano da minha vida, eu vou receber tudo que Deus tem para mim. Quantas vezes e quantas pessoas, na verdade, em 2020 fez isso, de declarar que 2020 seria o melhor ano da vida dele, como se Deus se sujeitasse ao desejo dele e não ao contrário. E aí nós sofremos com pandemia. Então isso quer dizer que antes de qualquer desejo meu, é entender o que Cristo quer por minha vida. Continuando, examine cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. Esse corpo do Senhor foi dado a todos. Se é a todos, é comum a todos. Assim como o dom para cada um foi dado para o corpo. E se o dom foi dado para cada um para o corpo, quer dizer que todos devem trabalhar junto. Porque se o pé não quiser trabalhar, eu não consigo andar. Se a mão não quiser trabalhar, eu não consigo pegar. Se o coração não quiser trabalhar, o sangue não circula. Se o pulmão não quiser trabalhar, então se está dizendo ao corpo do Senhor, está dizendo que o momento que nós estamos fazendo essa ceia, o pensamento não é individual. E quando fala de esperar um dos outros e julgar a si mesmo, é analisar: eu vou receber a ceia do Senhor, mas eu estou recebendo a ceia do Senhor porque eu acho que eu não tenho pecado? Ou ao contrário, eu sei que eu tenho pecado, e antes do sacrifício eu deixo o meu holocausto, o meu sacrifício, faço a minha comunhão, para depois eu apresentar a Deus. Então a mensagem, por mais que vocês estejam esperando qualquer uma outra coisa, a mensagem hoje ela é muito mais para abrir a mente de todos nós, que a ceia, ela não é um momento de comer um pão ou tomar um suco. A ceia é um momento de reflexão e pensarmos: por que ceiamos? Por que chegamos até o dia de hoje? Por que o dia de hoje é mais vazio do que um dia de campanha? E aí é o dia de você sair daqui alegre e feliz, porque você está tentando ser comunhão com os que estão aqui e agradecendo a Deus por estar aqui. Por mais que outros venham e busquem um Cristo que é só submetido aos seus desejos,
porque vêm para campanhas, colocam propósitos e após recebê-los vão embora, nós estamos aqui porque reconhecemos que sem Cristo nada somos. E que para participarmos do seu corpo, estamos aqui de coração aberto, agradecendo a Deus por mais um dia. Que assim seja a vontade de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, igreja? Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Deus faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queria nessa noite, aleluia, te convidar a se colocar sobre os seus pés. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração aí. Aleluia, Jesus. Colocou, igreja? Coloque a mão no seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E antes de ministrar a Santa Ceia do Senhor, eu quero te convidar a orar. Você que ouviu a palavra, irmãos, muitas vezes nós estamos com o coração cheio. Muitas vezes nós gostamos de analisar a vida do outro e não analisamos a nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos porque que o Senhor trabalha nas nossas vidas e nos tira da zona de conforto. Aleluia, para que a gente se aproxime mais de Deus. Para que o nosso objetivo seja servir o céu, servir ao Senhor. E servir ao Senhor, igreja, muitas vezes vai deixar marcas e cicatrizes em mim e em você. Muitas vezes vai causar dores, vai causar coisas que vai nos incomodar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque nunca vai ser sobre mim nem sobre você, mas sim sobre Cristo. Então eu queria que nessa noite você fizesse uma reflexão da sua vida. Muitas vezes nós ceamos e às vezes ceamos de coração cheio. Muitas vezes nós precisamos decretar perdão, igreja, e nós não perdoamos. Muitas vezes nós temos que perdoar às vezes a nós mesmos, porque nós mesmos se cobramos e achamos que nós somos super-homens e super-mulheres. Nós não somos, igreja, porque se não for Cristo na minha vida e nem na tua vida, nem aqui nós estaremos. Então eu quero que você reflita agora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria convidar a Daiane para ela louvar um pequeno hino. Enquanto você reflete aí sobre a sua vida, sobre quem é que você precisa pedir perdão, sobre quem é que você precisa perdoar. Porque muitas vezes nós carregamos marcas e cicatrizes, dores que nós já deveríamos ter entregado ao Senhor e nós estamos carregando ela. E quando nós carregamos ela, nós não abrimos o nosso coração para ouvir o céu. Nós não estamos com os ouvidos atentos a ouvir a voz do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então fecha os teus olhos aí nessa noite.